Onde quiser. Bom, irmãos. Em verdade, o Senhor não tirou a gente do mundo, né? Nós estamos em um mundo, mas nós precisamos saber que o mundo tem um pensamento e tem um príncipe. Mas nós também temos um pensamento e temos um rei, né? Então, nós podemos estar no mundo, mas somos chamados para ser luz do mundo. Por que quero falar isto? Porque, em verdade, nós podemos conhecer muitas coisas da educação, do conhecimento que o Senhor tem dado para a humanidade, né? Mas nós precisamos ter uma cosmovisão cristã. Que é isso? É a maneira de ver todas as coisas desde uma perspectiva bíblica. Então, eu posso olhar a política, olhar a educação, olhar a história, mas eu tenho que ter uma visão cristã do assunto, né? Então, o irmão C.S. Lewis, ele falava que seria melhor em nossos dias escrever muitos livros que não tenham que, mesmo os cristãos, não, escrever livros que não sejam cristãos. Ele falava isso. Mas livros de todos os assuntos, com uma perspectiva ou com um cristianismo vivificante, ele falava. Então, nós deveríamos ter irmãos que talvez são historiadores e que pudieran falar da história mas desde uma perspectiva cristã, né? Nós deveríamos ter professores de literatura que falem português, mas que enseñen o português com a intenção que a pessoa entenda o idioma e a importância do idioma para Deus. Nós deveríamos ter professores de ciências naturais que falem da criação desde a perspectiva das Escrituras. Quando olho os cielos e vejo as estrelas, eu digo, né? Quão grande é nosso Deus. Então, o conhecimento que Deus deu é a verdade, irmão. E toda a verdade provém de Deus. Então, mesmo a história ou todas as áreas do saber, nós deveríamos abordá-las desde a perspectiva divina, como Deus falou, porque essa é a perspectiva correta, né? Então, eu acredito que tem irmãos que têm graça para introduzir-se em áreas onde muitos não temos, né? Ciência, evolução, muitos. Mas é bom que se eles vão introduzir-se nessas áreas, tenham uma perspectiva, uma cosmovisão cristã forte, sólida, que eles possam discernir, né? Mesmo os pais, irmão, quando você dá seu filho para a escola, você deve saber que está ensinando na escola para seu filho. E você deve preparar seu filho para que as mentiras, que são muitas, irmãos, os rudimentos e as falácias deste mundo não vayan a perjudicar a mente de seu filho. Então, mesmo se você não quisiera, você tem que enfrentar isso, né? Você tem que enfrentar as ciências sociais que ensinam na escola, que são totalmente humanistas. Você tem que enfrentar a ética do mundo, que agora é imoralidade. E você tem que preparar-se, irmão. Nós temos que estar preparados para apresentar defesa de nossa fé em todas essas áreas. Amém? Eu quero fazer uma consideração antes, nessa questão da pergunta anterior, que o Pablo tão bem explicou aqui, o entendimento dele. Eu me lembrei aqui de um livro. Alguém aqui já leu um livro chamado Refúgio Secreto? Da Corrie ten Boom? O senhor me trouxe isso na memória. Embora essa não seja a minha prática, mas eu quero compartilhar com você. A Corrie, a família ten Boom, morava lá na Holanda, e na época da ocupação nazista na Holanda, da Segunda Guerra Mundial, ela, a Corrie e a irmã dela, a Betsy, foram levadas para um campo de concentração. Ficaram lá durante a guerra e a irmã dela, Betsy, morreu lá. E a Corrie saiu e foi usada grandemente pelo Senhor e, enfim, que testemunho maravilhoso. Mas naquele livro, se você se lembra, aconteceu algo muito interessante. Os nazistas vieram, ocuparam a cidade dela e começaram a recrutar os jovens para trabalharem na fabricação de armas e outras coisas, os alemães.
E ela tinha um sobrinho que iria ser recrutado. Então ela orou ao Senhor que ele não podia ir, porque ele ia morrer, ele era jovem, ele não deveria ir. Ela orou, buscou o Senhor. Aí ela recebeu uma informação de que havia um médico ali que se aliou aos nazistas, e esse homem era o único que tinha poder ali para que o sobrinho dela não fosse trabalhar para os alemães. Era simplesmente se ele desse um atestado dizendo sim ou não, dependia a ida desse jovem para lá. Então ela foi conversar com esse médico, mas ele era nazista também. Então, quando ela pediu para falar com ele, era uma casa grande, e ela estava na sala, ela orou. Disse, Senhor, o que é que eu falo com esse homem? Como eu vou entrar nesse homem? E aí ela se lembrou do livro daquele Dale Carnegie, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ela tinha lido esse livro, e é um livro que tem uma perspectiva mundana. Mas eu não estou encorajando, tá, irmãos? Eu estou apenas relatando um fato. Ela lembrou desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ela ligou aquilo que ela leu, vendo aquele homem que passeava todo dia com seus cachorros grandes lá, os seus mastins lá. Ela ligou com isso. Então, quando ele chegou muito sério, e ela disse, pois não, senhora. Ela disse, em primeiro lugar, o senhor tem uns cachorros muito bonitos. E ele disse, a senhora gosta de cachorros? Oh, sim, eu gosto de cachorros. A senhora conhece os meus? Eu vejo o senhor caminhando todo dia com eles. É da raça tal, não é? Ele disse, é sim. E é uma raça muito boa. Ele abriu o coração e começou a compartilhar com ela. E quando ele viu, ele já estava agarrado, enredado. Ele ficou sério. Ele viu que ele tinha caído. Ele já tinha aberto o coração com ela, o sentimento. O coração dele foi amolecido. Aí ele ficou sério e disse, mas o que a senhora deseja? Eu desejo que o senhor faça um atestado para o meu sobrinho não ir para a guerra. E conseguiu dele. Então é um caso, é difícil dizer isso, assim no caso. Você tem o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo nos surpreende com muitas coisas e a gente, de maneiras que a gente nem pensaria que ele o faria, não é? Então, busque o Senhor e veja, dedique-se à palavra. A palavra de Deus é verdade, mas às vezes ele pode agir como agiu com a Core, né?